calor. Então tem que ter outros dispositivos para ajudar a tirar esse calor de dentro do transformador. Um equipamento que aquece muito, a vida útil dele é curta. O equipamento que aquece pouco, a vida útil dele é longa. Ou seja, os materiais que empregam ali para isolação elétrica vai perder a característica isolada devido ao aquecimento. Gravador de vídeo gravando. Só uma Gravador de vídeo informação, gravando. vejam, esse eu peguei do manual da VEG, que transforma de motores, ele fala assim, se o motor tiver 10% a mais de aquecimento, né, do que você, a temperatura que ele foi fabricado para trabalhar, 10% a mais de aquecimento, a vida útil dele diminui a metade. Então, só para vocês verem como é importante a temperatura do motor. Beleza? Se eu conseguir tirar essa temperatura do motor, eu posso fazer ele fornecer mais potência. Se eu melhorar a capacidade de refrigeração dele. Ok? Aí eu tenho exemplo para vocês o próprio gerador aqui da Trativer. Eles, para ajudar a refrigeração do gerador, eles colocam hidrogênio sob pressão dentro do gerador. Então o hidrogênio entra ali, sai e leva o calor junto com ele. Quanto maior o fluxo de hidrogênio, maior a capacidade tem de refrigerar. Beleza? Então o gerador é todo lacrado. E eu injeto hidrogênio sob pressão. Quanto maior a pressão do hidrogênio, maior a capacidade do gerador de gerar potência, de fornecer potência. Ok? Só aumentando o volume do hidrogênio. Então lá tem várias fundas, né? Tá? Ali que eu estou. A parte de mecânica ali, sempre detectei mecânica. Tá? Beleza, pessoal? Então, o equipamento, a vida útil do equipamento elétrico, você tem a ver com a temperatura. Se ele aquece pouco, ele dura bastante. Se ele aquece muito, ele dura pouco. Então, às vezes é comum o cara lá, comprar um esmeril para minha casa lá. Aí tem esmeril de 120 e tem esmeril de 80, 70 reais. E eles têm a mesma potência. É bom. E tem um aqui que faz um é o dobro, o outro é metade do preço. Mas se tu olhar o rendimento dele, um é 0,5 e o outro é 0,9. Aí tu liga os dois, tu bota a mão nele, esse aqui está pelando, esse aqui está fresquinho ali, trabalhando legal. Beleza? Então aquele para fornecer a mesma potência, ele tem que absorver uma energia muito maior para fornecer a mesma potência no eixo do outro lá, trabalhando normal. Então, quer dizer, aquele que tem baixo rendimento, com bastante perda, vai aquecer bastante. A vida útil dele vai ser menor que o outro. Não sei o quê. Beleza? Só que, o cara tem um esmeril em casa para molar a faca, né? Eu vou pagar o dobro para quê? Eu vou usar uma vez ou outra. Né? Então, para nós, o cara está muito bom aquele. Beleza? Então, é isso que a gente tem que olhar. Que nem sempre a gente observa. Numa empresa, lá você imagina uma empresa, né, que tem açougue, a licitação às vezes é boa e às vezes é ruim. Porque aqui tem aquele equipamento bom e tem aqueles intermediários. E às vezes o cara compra intermediário por causa de dinheiro, mas não é o bom. Né? Então às vezes é o mercado isso. E geralmente quem manda é a parte financeira. É ele que comanda e ele está. Então eu já fiz orientei vários alunos com relação a queima de motores excessivos. Aí o cara faz um trabalho, uma monografia, onde o estudo é isso. Por que acontece isso, tanta queima de motor? Aí tu vai ver, né, o aluno vai lá, o cara orienta ele, como é que deve fazer, pegar os dados, características de cada motor, ver o trabalho que cada motor faz na empresa, e a gente nota o seguinte, que eles são totalmente mal dimensionados. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês. Tinha motor que tinha uma máquina que chegava no final do período e lavava a máquina. Beleza? Só que o motor era um motor comum.
se o motor eu vou usar um motor aqui dentro e um motor na rua pegando chuva, eu posso usar o mesmo tipo de motor? Posso. Em meu lugar, o motor que pegar a umidade, a vida útil dele é curta. Se ele pegar poeira, a vida dele é curta. Então, aonde ele vai trabalhar com poeira? Ele tem que ter uma proteção concentrada de partícula sólida. Até a umidade, porque não pode entrar água dentro dele. Ele tem que ter alguma proteção contra isso. Que nós chamamos de grau de proteção do motor. Beleza? Então, a gente tem que dimensionar o motor não só pela potência. A potência então está dimensionada? Não. Tem vários fatores. Um deles seria o grau de proteção do motor. Né? Que é se ele tem alguma proteção concentrada de partícula sólida ou concentrada de água dentro. Mesma coisa, uma bomba imersa. É igual a proteção do motor que trabalha sequinho? Não é. O grau de proteção dele é muito maior, porque ele trabalha dentro da água. Né? Vocês vão fazer visita na Tractibel e vocês vão ver que tem vários motores na rua. Se olhar na placa dele, está lá, IP55. O primeiro número indica que ele tem uma proteção concentrada contra a poeira dentro dele. É o primeiro símbolo ali que quer dizer isso. O outro símbolo quer dizer que ele tem alguma proteção concentrada de água dentro dele. Isso é uma tabelinha que tem qualquer manual de motor, de fabricante de motor, tem. Algarismo 1 e algarismo 2. E ali diz, um é isso. Então, aquele motor que tem lá, as bombas que tem lá na Tractibel, pode pegar uma mangueira e lavar. Funcionando. Eles são feitos para trabalhar dessa forma. Então, a maioria dos motores lá eram baixo rendimento, baixa potência, eles não eram projetados para aquele local de trabalho. Vou dar outro exemplo para vocês. Nós temos outro detalhe que fala com relação ao regime de trabalho. Todo motor tem um regime de trabalho. Ou seja, o motor que é ligado de manhã é desligado de tarde. Isso é o regime de trabalho. Tem motor que ele, então ele trabalha com a plena carga, rotação ao contrário, é outro regime de trabalho. Um motor, eu quero 10 CV, só que o meu regime de trabalho é contínuo. É uma coisa. Ele é intermitente e tem reversão de rotação. É outra coisa. Porque cada reversão a corrente sobe lá em cima e retorna. Beleza? Eu tenho que dizer isso para o cara. Então a maioria dos motores, eu fiz vários trabalhos que eu falei ali, cara, é tudo mal dimensionado. Por isso que é uma queima violenta do motor. Porque ele não é produzido para fazer aquele tipo de trabalho que ele está lá fazendo. A princípio isso é legal, porque a potência está correta, só que os outros fatores não são observados. Beleza? Até ele estava comentando para mim, que eles estão criando a fábrica dele, não tem projeto elétrico, tinha um equipamento, tem outro, transformador, assim, trocar de novo, porque aquele já não tem mais, é assim que é feito. Né? E nem sempre a pessoa, quem lá que vai comprar, é a pessoa adequada para comprar. Beleza? Vimos que o transformador divide em várias partes, né? E a parte importante seria a parte ativa, que é enrolamento, o núcleo, esses dois que se chama parte ativa. Os outros componentes dependem da potência do transformador. Quanto maior a potência, mais equipamento tem que ter agregado ao transformador para ajudar na refrigeração do transformador. Exemplo, tem transformador que não tem óleo isolante. É seco, ele chama transformador seco. Ele tem que ter outras qualidades para ajudar a refrigerar, porque ele é seco. Beleza? A função do óleo isolante não é só isolar, é também refrigerar. Então ele traz o calor lá da boquinha do núcleo e joga para fora. Né? Ele conduz o calor para fora, para a carcaça do transformador. Então essas duas funções do óleo isolante. Isolar, ajudar na isolação,
Beleza? Aí depois nós vimos o funcionamento do transformador ideal. Né? Seria o quê? O transformador que não possui perdas internas. Beleza? Toda a potência entregue no primário, eu consigo jogar para o secundário. Isso seria um transformador ideal. Não possui perdas internas. Isso existe, pessoal? Não. E por que não existe um transformador ideal? Nós vimos que o transformador tem perdas nos condutores, ou nos isolamentos. E essa perda devido ao quê? A resistência ômica do próprio condutor, quando circula a corrente por ela, dissipa potência na própria resistência do fio. Então, por melhor que seja o fio, o condutor, que eu faço a bobina, ele sempre tem uma certa resistência ômica, ou seja, uma oposição na passagem da corrente elétrica. Sem corrente, dissipa potência. Então, essa perda não existe ainda na face da Terra um condutor que conduza a corrente sem nenhuma oposição à passagem dela. Se eu conseguir fazer um condutor elétrico que não dissipe potência, eu já elimino uma perda importante do transformador, que são as perdas Joule. E se vocês observarem os exercícios, a perda Joule é maior que a perda do núcleo. Então, se eu tirasse isso, já ia ser considerado a diminuição de perdas internas do transformador, só tirando a perda Joule. Então, teria que ter um condutor elétrico que não tivesse resistência ômica à passagem da corrente elétrica. Hoje existe isso? Não. Outro tipo de perda que eu tenho é relacionado às perdas no núcleo do transformador. Eu tenho dois tipos de perdas no núcleo do transformador. Uma se chama perdas por corrente de Foucault, ou perdas por corrente parasita, e a outra perda se chama histeresia magnética. Perdas por corrente parasita, pessoal, né? Ou corrente de Foucault, também chamado. Nós vimos o seguinte, que o núcleo do transformador, o fluxo que fica inserido nesse núcleo, nós chamamos de fluxo mútuo. Ou seja, todo o campo magnético que está inserido ali no núcleo do transformador se chama fluxo mútuo. Aquele que fica em volta da bobina, nós chamamos de fluxo disperso. Ele não consegue ficar inserido no núcleo. E isso acontece por quê? Devido às perdas que eu tenho no núcleo. Uma delas, corrente parasita. E por que aparecem essas correntes parasitas? E por que ela é considerada perda? Né? É isso que é importante. Primeiro, o porquê que elas aparecem. Quando a gente fala corrente parasita, é porque essas correntes aparecem no núcleo do transformador. E por que ela é perda? Porque ela circulando no núcleo dá uma origem ao campo magnético que tende a se opor àquilo que deu origem. Quem é que induziu corrente no núcleo? O próprio fluxo mútuo. Então, o fluxo mútuo, por ser alternado, induz tensão e corrente no próprio núcleo. E essa corrente cria um campo oposto ao fluxo mútuo, diminuindo a tensão primária e secundária, aumentando o consumo de corrente. Beleza? Agora, tu perguntou para mim também, por que eu laminando o núcleo, eu diminuo as correntes parasitas? Acho que foi isso que perguntou para mim. Né? Olha só. Se eu pegar... Se eu tiver aqui, pessoal, um bem simples aqui, ó. Olha só, eu tenho uma fonte de 10 volts e tenho uma resistência de 10 ohms. Essa corrente vai circular aqui de quantos ohms? 1 ampere, né? Porque pela lei de Ohms, tensão dividido por resistência. 10 dividido por 10 dá
1 ampere. Beleza? Agora, mas se eu deixar aquele 10 volts e passar isso aqui para botar uma resistência maior, o que vai acontecer com a corrente? Vai diminuir, não vai? Beleza. Então, olha só. Se eu pegar o núcleo e fracionar o núcleo em várias lâminas, isolar cada chapinha daquela, aí depois eu encosto uma na outra, mas não tem contato elétrico em uma lâmina com a outra. O que eu estou fazendo aí? Antes o núcleo tinha essa espessura. Agora eu dividi várias discos, vamos dizer assim, fatias, isolei e juntei o núcleo. Para o campo magnético, praticamente, é a mesma coisa, porque ele vai passar pela lâmina. Eu não diminui a área, então o fluxo praticamente é o mesmo. Mas por que diminui a corrente, pessoal? Porque, na realidade, quando eu colocar a lâmina, quanto mais fina for, maior a, aumentando a resistência, a corrente diminui. Beleza? Então, quando eu estou laminando, eu estou aumentando a resistência elétrica do núcleo. Por isso que a corrente parasita diminui quando o núcleo é laminado. E é bastante isso aí, pessoal. Diminui bastante. E eu fiz até uma experiênciazinha aqui, mostrei o efeito disso. Né? Não sei se vocês se lembram disso aí. Quanto mais fina, melhor. Melhor. Maior a resistência, menor a corrente parasita. Poderíamos achar ali da Milímetros. Por que não é feito assim, ó, Everson? É a dificuldade de fabricação e até de montagem. Vocês imaginem tem transformador que é quase o tamanho dessa sala. Aí a lâmina da espessura do poder papel. Não dá? Então vai depender o quê? Do tamanho do transformador. Quanto maior o transformador, a lâmina tem que ser mais grossa. Quanto menor o transformador, a lâmina pode ser mais fina. Da fabricação. Então, quanto menor, mais fino for a lâmina, maior a resistência, menor as correntes vão ser induzidas ali. Gigantesco, né? Gigantesco. E eu mostrei a figura para vocês, dois caras montando um núcleo de transformador. É em dois, porque ela se inverte toda. Porque a lâmina é fina. Então tem que pegar em dois e ir montando um núcleo, pegando uma chapinha, uma por uma, até ter a seção total que eu preciso ter no transformador para ele fornecer a potência luminar. Beleza? Então, essa é uma das perdas que perguntou para mim que as correntes parasitas. Ok? Então, as correntes parasitas aparecem no núcleo do transformador porque o núcleo está submetido a um fluxo magnético variável. E o núcleo é de ferro, pessoal. Ele é um condutor, ele conduz eletricidade. Se esse condutor está sofrendo a variação do campo, ali é induzir tensão e corrente. Ok? E para limitar ou diminuir essas correntes, eu lamino o núcleo para aumentar a resistência ômica dessas lâminas, fazendo com que as correntes diminuam. Beleza? Outro tipo de perda que eu tenho no núcleo transformador se chama perdas por histerese magnética. E isso tem a ver com o tipo de material, a qualidade do material do núcleo. Beleza? E o que é histerese magnética, pessoal? Nós vimos que o núcleo transformador ele é formado por pequenos ímãs, que nós chamamos de ímãs elementares. Então, cada átomo que forma aquele núcleo transformador, nós enxergamos ele como fosse um pequeno ímã, que, quando não está imantado o ímã, não tem campo, esses ímãs são todos desorientados, onde a resultante magnética do núcleo, de magnetização do núcleo, é zero. Quando eu forço um campo magnético está dentro do núcleo, inserido no núcleo, o campo magnético tem sentido, as linhas têm sentido, e essas linhas que forçam os átomos se orientar no único sentido. No sentido do quê? Das linhas de campo. Agora, para fazer esse movimento, vocês viram que o fluxo
O mundo ele é alternado. Ora ele está no sentido, ora está no outro sentido. E isso quem faz essa inversão é a frequência. Né? Ela inverte a polaridade da tensão, inverte o sentido da corrente e inverte o sentido do fluxo. Para cada inversão de corrente, ele tem que inverter o sentido desses ímãs elementares do núcleo. Agora, pessoal, esses dados estão tudo próximos um do outro. Né? Então, no momento que eu faço a inversão, existe atrito. Então, a histerese magnética seria a energia necessária para orientar e desorientar esses ímãs elementares devido ao atrito que existe entre esses ímãs, ou entre os átomos. Ok? Então, nunca quer fazer isso. Eu gasto o campo magnético para orientar e desorientar esses ímãs, para vencer a inércia dessa mudança de sentido dos átomos ali. Beleza? Então, essas são as perdas do transformador. E o rendimento do transformador tem a ver com essas perdas. Então, o transformador que tem muita perda por corrente parasita, o rendimento dele é menor. O transformador que tem muita perda por perda Joule do condutor, o rendimento dele é menor. Muitas perdas por histerese magnética, o rendimento dele é menor. Beleza? Então, a histerese magnética tem a ver com a qualidade do núcleo. Tem núcleo que o atrito é menor entre os átomos. Tem núcleo que o atrito é maior. Então, ele tem mais perdas por histerese magnética. Ele consome mais energia para orientar e desorientar esse ímã. Beleza? Vocês viram que eu falei para vocês que os núcleos do transformador, às vezes, não é só ferro. Existe uma liga. Né? Ferro, silício. Então, eu estou acrescentando mais um componente químico ali para melhorar essas qualidades magnéticas. Beleza? Então, às vezes, eu coloco um componente a mais ali na liga, na hora de fazer vamos dizer, o material, o núcleo, né, o material do núcleo, para ter umas perdas menores. Então, é nessa parte que houve um grande movimento tecnológico com relação ao transformador. O princípio de funcionamento é o mesmo lá de Faraday, em 1830 lá. O funcionamento é o mesmo. O que mudou que foi qualidade do condutor e qualidade do material que eu estou fazendo lá os núcleos. Quem se lembra, quando era guri, a geladeira, o cara tinha um compressor lá, pegava a largura da geladeira, ele era atravessado, ele ocupava quase toda a largura da geladeira. Hoje, já o compressor é bem menorzinho, né? Não sei se vocês, 30, 40 anos atrás, era assim. Por quê? Quase não tinha. A qualidade do núcleo era pequena. Então tinha que ter bastante núcleo para aumentar a área e ter aquela possibilidade, né, de fornecer aquela potência X lá. Antigamente, eu olhava para o poste e a gente definia a potência do tráfego pelo tamanho do tráfego. Então, o tráfego de 30 tinha um tamanho, o tráfego de 45 era um pouquinho maior, o tráfego de 35 era um pouquinho maior, o tráfego de 112 era um pouquinho maior. Hoje está uma zona. Então, tem o transformador da PEG, que é 220, que é pequenininho. Tem um de 112 do ABB, que é outra marca, é maior que o 220. Então, tem alguma coisa que existe. Ou o núcleo desse do ABB é muito ruim, então ele tem que botar mais ferro, ou aquele núcleo do transformador da PEG é muito bom, que ele com um tamanho menor, pequenininho, consegue fornecer a mesma potência. Tá vendo? Oi? Ou até mais. Ou até mais. Então, hoje não dá mais olhar assim para definir, porque vai depender do fabricante. Aqui, na oficina, você me lembre, quando você a outra aula prática ali, tem um transformador aqui de 15 kVA. Tem um cantinho aqui, ó, postadinho ali. Aquele é de 15 kVA. Olha o tamanho dele. Hoje tem um transformador de 45 com aquele tamanho ali.
aquele transformador que eu consegui com a Celeste, que ia ser sucateado, eu consegui, nós demos uma geral nele para ver aqui. Beleza? Porque ele ia ser mais rápido. Ia ser sucateado. Outra coisa, pessoal. Com relação à queima do transformador, né? O transformador pode queimar por circuito ou sobrecarga. São os dois casos normais que acontecem, por exemplo, nesse transformador de distribuição. Ou fechou um fluxo secundário e queimou o transformador, ou o circuito foi crescendo, deixando casa, quando tu vai ver o transformador está com sobrecarga. Ele queima por sobrecarga. Ele trabalha com corrente acima da nominal. Muito tempo. Ele vai detornando a isolação dele até entrar em curto e queimar o transformador. Cada queima, pessoal, cada timbal que ele leva, o curto-circuito que leva, abre a chave, fusível lá, ele vai perdendo as características. Tanto o núcleo e quanto a parte ali do isolamento, da isolação interna dele. Então, ele vai lá e fecha um curto-circuito, o caminhão tem um carga alta lá, tranca os condutores secundários, provoca um curto, desliga a chave lá no carro, ele vai lá, desenvolve o fio, troca o elo, bate, transforma o carro. Beleza, que bom. Aí depois vem outro, uma má conexão lá, aquece, arrebenta um condutor, parte um condutor, enrola no neutro, mais um curto, ele vai lá, desarma, desligou o elo fusível, então vai lá, troca o elo, funciona. Aí daqui a pouco, uma situação normal, o transformador vai e queima sem ter nenhum defeito. Por quê? Ele levou vários paus, a isolação dele foi perdendo a carteira isolada, e depois ele queimou o bobeira, com aquecimento normal, que ele devia funcionar tranquilo lá, vai e detona a isolação dele. Mas por quê? Vai ver o histórico dele, ele levou vários carcaços, vários, e provocou no final uma queima, uma situação normal que não devia queimar. Mas porque a gente não está olhando o histórico dele. Beleza? Um transformador, pessoal, ele queima aí umas 4 vezes, a Celeste já não ilumina mais. Por quê? O núcleo, cada carcaço, cada curto, cada sobrecarga que ele sofre, vai perdendo as características magnéticas do núcleo. E aí eu não consigo mais aquela perda que a Celeste existe. Tantas perdas no ferro, tantas perdas no núcleo, nos rolamentos. Aí aquele transformador é sucateado, porque eu não vou conseguir mais ter aquele rendimento de mínimo que a Celeste existe. Olha, no curto-circuito acontece sempre Baixa ainda. Sempre no secundário, geralmente o mais comum é no secundário, né? Mas já aconteceu também. Um circuito na alta, exemplo, uma fuga no isolador, quando vai ver, rompe o cabo. Uma conexão, estoura uma conexão mal feita, ele aquece, se potência, vários dias, até meses, e chega um ponto que o cabo rompe devido a essa má conexão, na alta. Mas o mais comum é a baixa tensão. Esse cabo, condutores, assim, ele tem uma vida útil ou isso é... Depende do carro, são os cabos brutos. Cabos brutos, tá vendo? É, por exemplo, esse da rede aqui. Isso. Você se depende da região, cara. Você não pode dizer assim, dura a produção. Não, depende. Tipo, aqui tem o problema do salitre. O salitre, detona ele. Ele vai ficando todo reposido em isso. Mas é uma... a velocidade dele é grande. É grande. Você tem uma proteção grande pra caramba mesmo. E o cara foi lá, cortou um pedaço de fio lá e sem querer deixou lá perto de onde eu trabalhava. A gente tentou cortar pra vender. Pô, mas tem uma borracha dessa grossura assim por cima, depois tem mais uma camadinha de borracha, mais um plástico, mais um papel. Era da... Eu acho que... Eu não sei de onde caiu da caminhonete dele, não sei se era do poste mesmo. Nós temos cabos lá, não tem pouco, não tem que foi isso aí. Em São Martinho. Lá é cooperativa.
É da cooperativa. Chama a ficha daqui o bairro? Não, vai. Vai, também a gente é igual que a cooperativa que a gente aqui. Legal. É assim, ó, que a gente não faz manutenção preventiva com relação à hora. Nesse transformador social. Porque não, vamos dizer assim, não, a dor da questão não que fica eu a cada 3, 4 anos tirar ele, desligar o produto sem energia para tocar hora. Todinho. Não vale a pena isso. Então, olha só, queimou o transformador, ele é reposicionado, é botado óleo novo. Aquele outro óleo vai ser tratado quimicamente para voltar a ser utilizado de novo. Então, essa empresa que nós temos isso lá em Jaraguá, eles fazem a recuperação de óleo. Eles fazem um óleo muito Ele fazendo, mas não tive atenção. Babando já. Olha o engraçado. Falando de diferente magnética, eu já sabia tudo, eu comecei a viajar. O óleo também é mineral, né? Devia chamar ele, porque o professor... Beleza? E por nós vimos também a parte de rendimento e até calculamos o rendimento de alguns transformadores, alguns exemplos aqui. Então o rendimento tem o quê? Sempre relacione o rendimento de uma máquina com o que essa máquina faz. Beleza? Qual é o conceito? Veja assim, ó, o que é um transformador? O transformador transfere energia do primário, do circuito, para outro. Aí tem a eficiência do que ele faz isso, é o rendimento. Beleza? Então sempre relacione o conceito do rendimento com o que aquele equipamento faz. Exemplo, motor. O motor tem um rendimento de 80%. Então, o que faz o motor? O que é o motor? O motor transforma a energia elétrica em potência. A eficiência do que ele faz isso se chama rendimento. Beleza? Então, sempre relacionar o que o equipamento faz para definir o rendimento. Então, é mais fácil. Então, a pessoa nunca... Não é mais fácil você falar que é eficiência porque às vezes o trabalho E qual é o trabalho que ele faz? Eficiência é relacionada a perda. Tem a ver com as perdas. Se ele é eficiente, ele tem poucas perdas. na verdade é o contrário. Isso. Eu falei que tinha a ver, não disse que era proporcional ou não proporcional. O inverso é proporcional. Eu disse que tinha a ver. Tanto é que nós, para calcular o rendimento, nós tínhamos que ter as perdas no cobre e as perdas no lucro. Né? Beleza? Tranquilo, pessoal? E aí nós vimos o funcionamento do transformador. O transformador é formado pela parte ativa do transformador, que seria núcleo e enrolamento. Então, o transformador tem o circuito primário e o circuito secundário do transformador. O primário é sempre aquele onde eu aplico a... Então, se eu aplicar a tensão nesse lado do transformador, esse ou essa de cima nós vamos chamar de primário. Aonde eu introduzir tensão, nós chamamos de secundário. Agora, se eu desligar lá a fonte e alimentar esse lado passa a ser o primário e aquele passa a ser o secundário. Então o transformador não tem nada. Desde que eu respeite o nível de tensão de cada enrolamento. Beleza? Exemplo, vamos supor que é 220 volts e aqui é 110. Então, se eu alimento aqui 220, aqui sai. Agora, se eu aplicar 110 aqui, vai sair
Eu não posso aplicar 220 aqui. Beleza? Então, por isso eu falei, o transformador não tem lado. Desde que eu respeito o nível de tensão. No caso, eu falei. Vamos supor, 220 para 12 volts. Se eu aplicar 212 volts, eu tolo a pino. Porque 12 volts tem pouca resistência baixa. Se eu empurrar 220, a corrente é alta, vai torrar